Estimados irmãos, queridos amigos, que as bênçãos de Jesus possam sempre encontrar nos nossos corações o eco necessário para que se propaguem indefinidamente. É com muita alegria que nós estamos aqui nesta tarde de domingo para refletirmos, dialogarmos, conversarmos um pouco com os queridos irmãos e irmãs sobre a chamada parábola do credor incompassivo. Ela está registrada em o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, nos itens 3 e 4. E para que possamos iniciar as nossas reflexões sobre essa parábola, que foi registrada apenas por um dos evangelistas, que é o evangelista Mateus, nós vamos pedir a permissão de vocês para fazermos a leitura da parábola, relembrando como é que ela aconteceu, como é que ela se deu, para que a gente possa ir tecendo alguns comentários. Então, a parábola do credor incompassivo nos diz o seguinte: o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas, como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Este servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o tivessem, até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Existe Mateus, como já dissemos, no capítulo 18, versículo 23 a 35. Então, queridos amigos e amigas, essa parábola do credor incompassivo, ela nos traz inúmeros ensinamentos, excelentes reflexões que podem ser usadas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que podem servir para a nossa mudança de atitudes, para a modificação dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações. E é sobre esses pontos que nós vamos refletir agora. Na verdade, nós vamos tirar dessa parábola 3 pontos que nós consideramos fundamentais para as nossas reflexões nesse momento em que estamos juntos nesta tarde. A primeira delas, como nos aponta
o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, diz respeito à questão do amar o próximo como a si mesmo e de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, esse é um primeiro ponto sobre o qual nós gostaríamos de refletir. Vejamos que o Senhor, quando foi tratar a dívida do servo, ele teve compaixão daquele servo, além de ter tido, obviamente, empatia, né? Ele se colocou no lugar dele e ele pensou uma forma de minimizar aquele sofrimento. E aí o que é que ele fez? Ele perdoou a dívida. Ele usou a caridade na sua mais pura expressão de conformidade como a entendia Jesus. Então, o que foi que ele fez? Benevolência, indulgência e perdão. Ele foi completo, vamos dizer assim, no uso da caridade, de acordo com o que nos diz Jesus, de acordo com aquilo que Jesus nos ensina e aquilo que os espíritos superiores nos colocam como sendo o pensamento de Jesus na questão 886 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade e conforme entendia Jesus. E os espíritos respondem: indulgência para com todos, benevolência para com a imperfeição dos irmãos e perdão das ofensas. Então, esse Senhor, ele teve essa atitude de se colocar no lugar daquele servo, com certeza de ver como ele estava se sentindo diante de uma dívida que ele não poderia pagar, e assim ele perdoou aquela dívida. Porém, o servo não agiu de conformidade com o que recebeu do seu Senhor. Por quê? Porque encontrando aquele que também tinha uma dívida para com ele, não soube ser benevolente, não soube ser indulgente, não soube perdoar. E o que é que fez? Mandou que ele fosse preso até que lhe pagasse a dívida, que era uma dívida bem menor do que aquela que lhe tinha sido perdoada pelo seu Senhor. Então, o primeiro ensinamento que essa parábola nos traz é sobre a importância de sermos caridosos, sobre a importância de sermos benevolentes, indulgentes e também a questão do perdão, de nos colocarmos no lugar do outro, usando de empatia e usando de compaixão. Com certeza, aquele servo gostou de ter sido perdoado pelo seu Senhor, mas não soube fazer a mesma coisa com aquele que lhe devia. Ou seja, não soube, e aí nós vamos entrar já no segundo ponto, que nós achamos fundamental, que é a questão do perdão. Ele não soube perdoar aquela dívida, conforme a sua dívida havia sido perdoada. E olhe que ele devia ao Senhor 10.000 talentos e foi perdoado, enquanto que o companheiro lhe devia apenas 100 dinheiros, então lhe devia muito menos, mas ele não conseguiu perdoar. E aí, quando nós falamos hoje em perdão, nós estamos falando de um sentimento, nós estamos falando de uma virtude que extrapola apenas o campo religioso e que hoje nós podemos dizer que já entra no campo da própria ciência, porque já existem pesquisas que mostram a importância do perdão, não para aquele que é perdoado, mas para aquele que perdoa. Então, hoje os cientistas já estão analisando como é que se comporta fisiologicamente, em termos das reações físicas, químicas, o organismo daquele que perdoa e o organismo daquele que guarda ressentimento. Então, aquele que guarda ressentimentos, aquele que guarda mágoa, é alguém que faz mal ao seu coração, é alguém que faz mal à sua mente, é alguém que gera
desequilíbrio, desarmonia. Por quê? Porque não consegue perdoar, porque não consegue ultrapassar aquela ofensa que lhe foi feita, se libertando daquela situação para buscar uma harmonia e um equilíbrio das suas condições, tanto físicas como emocionais, como psíquicas. Então, o perdão, meus amigos e minhas amigas, é algo que faz bem muito mais a quem perdoa do que a quem é perdoado. E aquele servo, ele não soube perdoar, apesar de ter sido perdoado pelo seu Senhor. Então, essa é uma segunda reflexão que a parábola do credor incompassivo, ela nos traz também. A relevância do perdão. O quanto nós precisamos nos preocupar com a questão do perdão. Mesmo que aquele que nos ofendeu não nos peça perdão, é importante que a gente perdoe, porque na hora que a gente perdoa também, a gente se liberta daquela situação, a gente inclusive se liberta daquela pessoa. Na hora que a gente guarda mágoa ou rancor, a gente fica preso àquela situação e àquela pessoa, gerando muito mais danos, principalmente para nós que guardamos a mágoa. Muitas vezes aquele que ofendeu consegue, vamos dizer assim, avançar. Por quê? Porque mesmo que não consiga o nosso perdão, mas ele consegue refazer tudo isso diante das leis divinas ou naturais e segue o seu curso. E se nós ficarmos aferrados à questão da vingança, à questão do ódio, à questão da mágoa, a gente é que não consegue avançar. A gente pode não ficar preso à pessoa, mas a gente fica preso àquela situação. E isso nos faz muito mal. Então, uma segunda questão importantíssima que a parábola do credor incompassivo nos traz é essa questão da relevância, da importância, da necessidade do perdão para que nós possamos buscar a nossa harmonia e o nosso equilíbrio. E um terceiro ponto, né? Embora estejam todos, vamos dizer assim, muito bem entrelaçados, que a parábola também nos traz, diz respeito à lei de causa e efeito. Porque veja bem o que foi que aconteceu aqui, né? O servo foi perdoado. Quando ele saiu, encontrou alguém que lhe devia, não perdoou. Quando o Senhor tomou conhecimento que ele tinha feito isso, mandou chamá-lo novamente. E aí, dessa vez, mandou o quê? Mandou encarcerá-lo, mandou prendê-lo, até que ele pagasse aquela dívida que ele já havia perdoado. Mas como ele não soube perdoar o outro, então ele agora também não seria mais perdoado, né? E no final, Mateus ainda faz o seguinte registro: é assim que meu Pai que está no céu vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. E aí nós nos lembramos também da própria oração do Pai Nosso, que foi Jesus quem nos ensinou e que em determinado momento ela diz assim: perdoai as nossas ofensas conforme houvermos perdoado aos nossos ofensores. Então existe também o quê? Existe também essa condição. Perdoa as minhas ofensas conforme eu perdoo também, né? Por quê? Porque na hora que eu não perdoo, então a própria lei de causa e efeito, ela já vai entrar em ação aí. Essa desarmonia que eu trago para mim pela ausência do perdão, ela já vai me trazer também coisas negativas. Ela já vai me trazer também consequências negativas diante dessa questão, né, sobre a qual nós já falamos, da lei de causa e efeito. Por quê? Porque na hora em que eu guardo a mágoa, guardo o rancor, como nós já havíamos colocado, nós estamos gerando desarmonia para nós mesmos. Nós estamos, mais uma vez, nos desequilibrando diante da lei divina. Nós estamos, mais uma vez, gerando
consequências para nós a partir daquilo que nós mesmos causamos a nós e aos outros. Então, a parábola do credor incompassivo, ela nos traz reflexões extremamente pertinentes de como nós devemos pautar, vamos dizer assim, a nossa vida, a nossa existência, baseado em quê? Baseado no perdão, baseado na harmonia, no equilíbrio, que nós devemos estar sempre buscando. Equilíbrio, harmonia, começando por onde? Começando pelos nossos pensamentos. Harmonizar os nossos pensamentos. Mas isso não é fácil, porque eu começo a pensar numa coisa, daqui a pouco puxa outra situação, e quando eu vejo, eu já estou naquele emaranhado, né, de situações de desarmonia, de pensamentos negativos, mas aí eu preciso fazer um combate constante a tudo isso. Na hora que o pensamento vai se encaminhando por uma vereda da negatividade, da desarmonia, eu preciso chamar o pensamento de volta ao equilíbrio, a uma visão mais positiva da vida, me libertando mais do medo, me libertando da mágoa. Então, isso é um processo, isso é um exercício importante. Na hora em que eu começo a falar e eu percebo que a minha fala ela está sempre negativa, ela está sempre pautada, vamos dizer assim, em coisas desagradáveis, em cenas que não são felizes, em processos de medo. Então, o que é que acontece? Eu preciso trazer as minhas palavras de volta para um processo de mais harmonia. Na hora em que eu começo a falar, me lembrando apenas de situações tristes, me lembrando apenas de coisas desagradáveis, desejando coisas que não são boas para as outras pessoas. Então eu preciso chamar o pensamento positivo de volta, preciso novamente harmonizar as minhas palavras e falar de uma forma mais harmoniosa, de uma forma mais tranquila. E aí, a partir disso, a gente começa a gerenciar também as nossas ações, as nossas atitudes. Quando eu percebo que eu estou tomando, atitudes, que eu estou fazendo determinadas ações que são negativas, que estão denegrindo a imagem do outro, que vão, vamos dizer assim, trazendo coisas negativas para a minha vida, para a vida de alguém. Então eu preciso também frear essas minhas ações, redimensioná-las, ressignificá-las. Dentro de qual perspectiva? Da perspectiva de fazer ao outro o que gostaria que o outro me fizesse, na perspectiva de amar ao próximo como a mim mesmo, na perspectiva do perdão. Então, usando mais uma vez aí a caridade na sua perspectiva mais ampla, da benevolência, da indulgência, do perdão. E aí eu preciso me lembrar também da lei de causa e efeito, não na perspectiva de uma punição, porque a doutrina espírita não entende a lei de causa e efeito como se fosse a questão do karma, ou na perspectiva do olho por olho, do dente por dente. A doutrina espírita entende a lei de causa e efeito como uma medida extremamente pedagógica. Porque qual é o objetivo da lei de causa e efeito na perspectiva da doutrina espírita? O objetivo dela é que a gente se eduque ou se reeduque, que a gente possa se reequilibrar diante da lei divina ou natural. Na hora em que a gente foge dessa lei, a gente gera um desequilíbrio. Então, na hora em que eu não faço ao outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse, eu estou gerando um desequilíbrio, uma desarmonia, e aí eu tenho contas a acertar com essa lei de causa e efeito, mas torna a dizer, não na perspectiva punitiva, porque o Deus que Jesus nos trouxe, o Deus que a doutrina espírita nos apresenta, não é um Deus que pune, é um Deus que ama, é um Deus que é misericórdia,
misericórdia, é um Deus que dá inúmeras oportunidades aos seus filhos para que eles possam estar sempre se reerguendo. Então, um Deus desse não pune. Esse Deus misericórdia, esse Deus amor, esse Deus Pai, ele nos educa, ele nos dá oportunidades educativas para que nós possamos nos harmonizar, para que nós possamos nos reequilibrar diante da lei divina natural, alçando os nossos voos em busca do encontro definitivo com o Mestre Jesus. Então, queridos amigos, estimados irmãos, que possamos nos lembrar sempre dessa parábola do credor incompassivo, com estas lições maravilhosas que ela nos traz, de fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, de perdoarmos, de andarmos em consonância com a lei divina natural, para que a lei de causa e efeito, ela não precise nos trazer experiências educativas dolorosas, para que ela nos traga experiências educativas felizes, para que nós possamos seguir pelas trilhas do amor e não pelas trilhas da dor, mesmo sabendo que a dor ela é necessária, a dor é importante para esse nosso progresso, para essa nossa evolução, para essa nossa caminhada evolutiva, mas a gente também pode seguir pelos caminhos do amor. Então, que nós nos lembremos sempre da parábola do credor incompassivo como sendo uma parábola que nos estimula a sermos amanhã melhores que hoje, para que possamos progredir sempre, alçando os nossos voos, equilibrando a asa do conhecimento com a asa da moralidade, e assim possamos prosseguir nessa nossa trajetória de espíritos imortais para esse encontro definitivo com Jesus, no sentido de alcançarmos nós também essa condição de sermos Cristo, de sermos espíritos superiores. Que Jesus, pois, nos ampare, nos abençoe, nos fortaleça e que nós possamos prosseguir com muita alegria, com muita harmonia, com muita fé em todos os momentos da nossa existência, levando os ensinamentos do Mestre no nosso coração, levando os ensinamentos do Mestre na nossa mente, para que estejamos sempre prontos e alinhados com a lei do progresso e com a evolução que todos nós temos pela frente na condição de filhos de Deus e de espíritos imortais. Que Jesus, pois, nos ampare e nos abençoe hoje e sempre.